pastor Adeildo, pastor Luciano, pastor Valmir Reis, pastor Lorenilson, que fez todo o intercâmbio, todo o preparo para que eu pudesse estar aqui, e a minha gratidão ao Senhor pela generosidade desses irmãos. Eu estou sendo muito abençoado estando aqui, desfrutando da comunhão dos senhores e das senhoras. Os irmãos são bênçãos na minha vida, e eu glorifico a Deus por isto. Vamos ao nosso texto áureo. Nós estamos falando sobre o poder da santificação, baseado em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, e nós vamos voltar a este versículo. A Bíblia diz, palavra do Senhor, vai ter uma palavra que está nesse versículo que nós vamos enfatizá-las hoje para poder entender um pouco a ministração de hoje. E o texto diz: em todo tempo, sejam alvas as tuas roupas ou as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém. Por bondade, assentai-vos. Quando você olha para este versículo, você percebe, já falamos sobre isto, mas tratar de uma tônica nova, você vê assim escrito: em todo tempo. Em todo tempo. Aí no terceiro tópico da sua apostila, na página 8, meu Deus, nós estamos no encerramento da apostila, ainda não saímos do terceiro tópico, ainda não saímos da página 4. Talvez nós vamos ter que fazer uma aula extra hoje à tarde, hoje à noite, amanhã pela manhã, amanhã à tarde, amanhã à noite, e vamos até sexta-feira, para ver se a gente encerra esse versículo. Mas, em todo tempo. Você percebe nesse texto que isso aí é uma ordenança. Isso significa, e tem um comentáriozinho aí no tópico 3, que não podemos negligenciar essa ordenança. Quando diz em todo tempo, é a manutenção de um padrão de qualidade de vida espiritual. Agora, o que eu preciso conscientizar os senhores hoje aqui, é que nesse padrão de qualidade de vida espiritual, que cabe a nós manter, não é fácil. Não é fácil. Dizer que levar uma vida santa, uma vida de fidelidade, uma vida de justiça, uma vida de retidão, uma vida de integridade, uma vida de verdade, uma vida de transparência, não é fácil. Não pense que é fácil, não é fácil. Existe um preço a ser pago. E todos que fazem a opção pela vida de santidade, todos têm um preço a pagar. Uma linguagem de Paulo resume tudo isto. Paulo diz que aquele que quer servir a Deus fielmente ou piamente padecerá perseguições. Há um preço a ser pago. E hoje a gente vai
tentar falar pelo menos em 3 grandes preços que pagamos para viver em santidade até Cristo voltar. Quando você olha para a sua apostila, aí na página 4, no tópico 3.1, você vai ver o primeiro preço que se paga para você viver uma vida de santidade e unção. E o primeiro preço é o preço da acusação. Um detalhe aqui para os senhores. Quando você não tem compromisso com a santidade, quando você vive relaxadamente, quando você é mais um no meio da multidão, quando você não tem nenhuma responsabilidade de zelo pela sua vida espiritual, ninguém te incomoda, ninguém mexe contigo, ninguém fala de você. Mas no momento em que você tem uma vida diferenciada, uma vida de santidade com Deus, prepare-se, porque há um preço a ser pago, e um deles é o preço da acusação. Então, quando vê você na presença de Deus em santidade, se prepare para você ser acusado de fanatismo religioso, só por causa da tua sede pela presença de Deus. Quanto mais sede, mais busca, se prepare que você vai ser acusado de fanático religioso. O seu compromisso com a santidade, o seu compromisso com a unção, o seu compromisso com a intimidade, o seu compromisso com a experiência com Deus, vai te fazer alvo de muitas acusações, porque pessoas que estão ao seu redor, até mesmo aquelas que te chamam de, que tomam ceia contigo, elas não entendem nada de Deus e desconhecem totalmente o propósito de Deus em relação a essas acusações. São originadas muitas das vezes por algumas fontes. Fontes essas dos seus próprios pais, dos seus próprios amigos, da sua própria família, dos seus inimigos e dos seus falsos irmãos na fé. E eles vão te acusar, não porque você está em pecado, mas justamente porque você anda em santidade. Mas eu tenho uma palavra de Deus para vós hoje aqui. Não se deixem abater, apagar a sua chama, ou abrir mão dos seus valores por causa dessas pessoas que não têm nenhum tipo de discernimento espiritual. Você precisa estar convicto que você tem um Deus soberano, que você tem um Deus onisciente, que você tem um Deus onipotente, que você tem um Deus onipresente, que te ama mais do que qualquer pessoa deste mundo, ainda que elas fazem voto de amor, mas elas não são capazes de te amar o quanto Deus te ama. Outro detalhe que você precisa estar convicto: não importa quem são os que te perseguem, os que te acusam, não importa quem são os teus acusadores, é Deus que te justifica.
É Deus que te defende. E Ele conhece as intenções do seu coração. Paulo canta em Romanos 8: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Portanto, não se renda aos medos, não se renda às mesquinharinhas alheias. Levanta-te, anda, segue avante com o que Deus já reservou, planejou, projetou para você. Nada e ninguém poderá te atingir quando você está em aliança, em comunhão, em santidade com o Todo-Poderoso. E vou mostrar um texto na Bíblia aos senhores. Os discípulos de Jesus passaram por esse tipo de acusação. E nós não somos melhores do que eles. Mas eles, quando foram acusados, eles não se importaram. Eles ficaram focados naquilo que Deus estava proporcionando para a vida deles. E essa acusação, eles estavam acusados porque eles estavam vivenciando o novo de Deus. Por favor, põe Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 13. Primeiro, para a gente entender isso, põe Atos 2, versículo 4. Atos 2, versículo 4. Para entendermos isto. Olhe para este versículo. Olha o que está acontecendo com os discípulos. É um cumprimento de uma promessa. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Os crentes estão cheios da presença do Espírito Santo. Ok? E os crentes estão vibrando. Há evidências de línguas estranhas. São 120 crentes simultaneamente cheios da presença de Deus num único lugar. Agora, olha o preço que eles pagam. Versículo 13, nesse mesmo capítulo. Quem não foi cheio, quem não estava no cenáculo, quem não presenciou, experimentou nada. Digo, versículo 13, por favor. Não apresentaram, não experimentaram o que os discípulos estavam experimentando. Agora olha quem estava de fora. E outros zombando, diziam, estão cheios de mosto ou de vinho. Qual era a acusação? Eles estão embriagados. Isso aí é efeito alcoólico. O que era a presença de Deus na vida dos discípulos, na mente dos seus acusadores, era a bebida alcoólica. Por quê? Porque quem estava acusando não tinha discernimento, não experimentou e não sabia o que é a presença de Deus. Normalmente, quem te acusa não tem o que você tem, não sente o que você sente e não experimenta o que você experimenta. Não tem a experiência que você tem a experiência e não está no nível que você está. Eu vi alguns anos atrás, uma ministração de um grande pregador norte-americano, T.D. Jakes.
Esse homem é fenomenal pregando. É um extraordinário. E essa ministração, T.D. Jakes disse: eu sei o que é ser pastor de 10 ovelhas. Eu sei o que é ser pastor de 50 ovelhas. Eu sei o que é ser pastor de 100 ovelhas. Eu sei o que é ser pastor de 500 ovelhas. Eu sei o que é ser pastor de 1000 ovelhas. Eu sei o que é ser pastor de 5.000 ovelhas. Eu sei o que é ser pastor de 10.000 ovelhas. Eu sei o que é ser pastor de 20.000 ovelhas. E hoje, com mais de 30 anos de ministério, eu sei o que é ser pastor de 30.000 ovelhas. Disse T.D. Jakes: nesses meus 30 anos de ministério, eu nunca encontrei ninguém acima de mim falando mal de mim. O que ele disse? Que só fala mal dele quem está abaixo dele. Então, se prepare para você pagar o preço da acusação. E não porque você está em pecado, justamente porque você está vivendo experiências com Deus por meio da sua vida de santidade. Vão te acusar. Se você olhar para Jesus, até os milagres que Jesus fazia, as expulsões de Jesus, quem estava de fora, os perseguidores, acusadores, nunca diziam que ele fazia aquilo pelo poder de Deus. Dizia que ele estava endemoniado. Porque não conhecia o propósito dele. Não sabia seu nível de relacionamento com o Pai. E quem não conhece seu nível de relacionamento com o Pai, vai te acusar. Vai te acusar. Mas o importante da acusação não é você assimilá-la. É você fazer dela fertilizante. Para você continuar no propósito. Você não pode parar. Seu nível não pode abaixar. E outra coisa, aproveitando aqui um leque. O silêncio à luz da Bíblia não é sinal de carência. Na verdade, o silêncio é a linguagem do sábio. Os cães sempre ladram, mas continue no teu foco. Não abra mão da sua comunhão. Não abra mão da sua vida de santidade. Outro preço que você vai pagar pelo seu nível de santidade é o preço da rejeição. É o preço da rejeição. Olha, eu não posso te ocultar disto. Eu não posso te ocultar disto. Entenda-me o que eu vou te falar agora. Uma vida de santidade atrai a bênção de Deus. Mas atrai muitos problemas. E um deles é a rejeição. Você será rejeitado. Você será evitado. Você será cortado de grupos. Pessoas se afastarão de você. Pessoas não
vão querer você perto, por uma razão: porque você vive em santidade. Você será abandonado também. Não se incomode se o seu telefone não tocar. Não espere se você não for convidado. É um método de te rejeitarem, de te abandonarem, não porque você é mau, não porque você fez alguma coisa, simplesmente por causa do seu compromisso com Deus. E não sou eu que digo isto, é o próprio Jesus que fala disto. Por favor, ponha João capítulo 15, versículo 19. E você vai entender um pouco do que eu estou falando aqui. João 15, 19. Palavras de Jesus. Ouça o que Jesus, veja o que Jesus está dizendo. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Por que você é odiado, rejeitado e abandonado? Porque você não faz o que eles fazem. Você não fala o que eles falam. Você foi escolhido. Eu vos escolhi. Então, como você não tem o que eles têm, você é diferente. Olha, Jesus explica. É por isso que você é odiado. É por isso que você é odiado. Porque você não tem mais o que eles têm. Você é diferente. Você agora está comigo. Você anda comigo. Você vive comigo. Você vive para mim. Então, uma das razões por que você está comigo é ser odiado. E deixa eu lhe dizer algo aqui para vocês. Mostre-me um crente que se tornou amante e praticante da verdade. E eu lhe mostrarei um crente que será rejeitado e perseguido. E vou dar um detalhe para você. Não somente pelo mundo, mas também pela igreja morna. Porque a tua santidade não só incomoda lá fora, incomoda também dentro dos templos religiosos. Agora, se você desistir de santidade, de uma vida santa, saiba de uma coisa: Deus desistirá de você. Deus não anda com imundo. Deus só anda com os santos. E se você precisa e pretende ir até o fim com Cristo, convém estar preparado para suportar as afrontas que Ele suportou. Anote isto, querido. Isso é importante para você. Se você decidiu pela santidade, pela unção, pela verdade, tudo isso tem um preço a ser pago. Esta é a questão do cristão nesses últimos dias. E o que ele tem que enfrentar nesses últimos dias.
Agora, você abrir mão da verdade que o condena, você abrir mão do pecado que você aponta, não faça isto. Mantenha-se fiel ao Senhor. Não abra mão da verdade que corrige. Não abra mão da verdade que remove o erro. Não abra mão da verdade que desconstrói tudo aquilo que fere os princípios divinos. Querido, santidade, unção e verdade produz libertação. Santidade, unção e verdade te liberta de uma pregação morna, te liberta de pastores mortos, te liberta de tradição morta, te liberta de congregações que rejeitam a verdade, te liberta de doutrinas demoníacas. Os que rejeitam você, os que te abandonaram por causa da verdade em você, eles têm um motivo para isto. E por que eles fazem isto? Porque eles olham para você e não te vê como santo. Eles te enxergam como uma ameaça. Eles te enxergam com uma ameaça. Você não é precioso para eles. A sua vida de santidade é uma censura de concessões. E não é interessante para eles. Porque você tem facilidade de dizer não. E eles vão te rejeitar de um ponto, de uma maneira, até te expulsar. Mas expulsar um crente piedoso é o maior favor que uma igreja centralizada em homem, carnal, mundano, pode lhe proporcionar. Porque olha o que Paulo vai dizer para uma pessoa santa, no meio de pessoas que não aceitam a santidade. Põe a 2 Coríntios capítulo 6, por favor, versículo 17 e 18. Olha a palavra de Paulo. Por isso sai do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Versículo 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, quando você é rejeitado, quando você é abandonado, ainda não te quer, e quando te expulsa, a ordem divina é: pode sair do meio deles. Você não será rejeitado por mim. Você não será abandonado por mim. Porque eu vou te receber. Eles não te querem, mas eu te quero. Eu te serei por pai, e vocês serão por filhos e por filhas. Eu sou o Senhor, o Todo-Poderoso.
Aleluia. Glória a Deus. A santidade incomoda muita gente. A verdade incomoda muita gente. E um preço que você pagará, além da acusação, além da rejeição. Eu destaquei esses 3, é o preço do apedrejamento. Prepare-se para você ser apedrejado. O adágio popular diz que a árvore só é apedrejada quando ela tem frutos. Isso é uma grande verdade. A árvore pode ter o tamanho que for, mas enquanto ela tem galhos e folhas, a pessoa passa e nem percebe que ela está ali. Mas no momento que ela tem frutos, de baixo para cima, e é interessante que uma árvore frutífera nunca recebe pedra de cima para baixo, é sempre de baixo para cima. E ela recebe as pedradas simplesmente porque está dando fruto. E o fruto que ela está produzindo é para beneficiar o homem. Mas é o mesmo homem que vai apedrejá-la. E o primeiro propósito da apedrejada é derrubar o seu próprio fruto. Entende agora porque você é apedrejado? E você precisa disto. Quanto mais santo, quanto mais justo, quanto mais verdadeiro, quanto mais honesto, mais pedradas. Mais pedradas. E se você olhar para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, e vamos colocar só um versículozinho aí, que é o versículo 59. Atos 7, versículo 59. E apedrejaram a Estevão. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Não diz ali apedrejar o Estevão? Não está escrito ali? Aí eu pergunto a você, se você ler todo o capítulo 7. Quem apedrejou Estevão? Quem apedrejou Estevão foi o mais prestigioso conselho religioso da época. Foi o conselho religioso que apedrejou Estevão. E por que um homem tão justo como Estevão incomodava as multidões religiosas? Por que Estevão incomodou as multidões religiosas? Por quê? Porque Estevão pregava a verdade, que golpeava os corações dos seus contemporâneos. E aquele que é comprometido com a verdade, com a santidade, com a unção, é alvo de pedrada dos religiosos carnais. Receba esta palavra, querido. Os instrumentos de Satanás vão lhe apedrejar porque você abre mão dos seus valores espirituais. Prepare-se.
Deus levanta servos para viverem em santidade e em unção, para produzirem frutos no seu reino. Mas ao invés de serem vistos como bênção, pelo contrário, há espancamento verbal, há mudança ou matança com ódio, apedrejamento com palavras afiadas. Somente como Estevão, ali está no versículo 59, correto? Se eu não estou equivocado, põe o versículo 55, para te mostrar um detalhe, para você manter-se no seu padrão de vida. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, sendo apedrejado pelos homens religiosos. Por quê? Verdade, compromisso, santidade, unção. Mas recebe as pedradas, e sabe como que ele recebe as pedradas? Você pode ler o texto. Ele recebe todas as pedradas de joelhos. Se você ler Atos 7, está lá. Ele recebe todas as pedradas de joelhos. Mas ele não olha para as pedras que recebe. Ele não olha para quem está apedrejando. Ele olha para onde? Para o céu. E quando ele olha para o céu, enquanto os homens jogam pedra nele, o céu está se abrindo para ele. E quem que está na porta do céu em pé, vendo ele receber as pedradas, e para recebê-lo, Jesus. Sabe o que está dizendo isso aqui? Somente quem vive como Estevão, verdade, compromisso, responsabilidade, santidade e unção, mesmo recebendo pedrada, consegue ver os céus abertos. Como você deve reagir? Como você deve reagir quando você é expulso, quando você é rejeitado? Como você é abandonado? Como? Reaja como Jesus reagiu. Reaja como um cordeiro levado ao matadouro que não abriu a sua boca. Não peça para cair fogo do céu sobre os que te ferem, sobre os que te apedrejam. Não peça para cair fogo do céu sobre eles, mas exerça os princípios de Cristo. Exerça o caráter de Cristo, exerça a natureza de Cristo. Ore por eles, abençoe a vida deles. Não perca tempo com pessoas arrogantes, com pessoas pretensiosas, com pessoas que retrucam, que te ameaçam, que lançam pedrada, que te amaldiçoam à torta e à direita. Não. Olha, o teu Deus, Ele sabe da sua aliança com Ele, do seu compromisso com Ele, da sua responsabilidade com Ele. Então o teu Deus olha para a tua aflição e Ele pagará com bem a cada pedrada que é lançada sobre ti, porque quem te defende é Deus, quem te justifica é Deus. E deixa eu lhe dizer aqui algo, e Jesus ensinou isso na oração, que Ele contou, ensinou a orar, na parábola do juiz iníquo. Nós somos às vezes injustiçados, acusados, apedrejados, rejeitados, que aflora o nosso lado humano, e a gente acha que deve acontecer algo trágico com esta pessoa. Mas não é isso que Jesus ensina na parábola do juiz iníquo.
quando Jesus fala da mulher que chega diante do juiz e começa a importunar. Ela não pede para fazer nada com os seus acusadores, com quem está usando de forma ilegal com ela. Ela só diz assim para o juiz: faça justiça, julgue a minha causa. Ela só diz isso, só julgue a minha causa. Em outra versão é: faça justiça, faça justiça, faça justiça. E eu vou colocar uma palavra de Jesus, o ensino de Jesus, que Jesus disse no Sermão da Montanha. Mateus 5:44. Vai ratificar tudo isso que a gente está aqui meditando. Mateus 5:44. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Eu, porém, vos digo, querido, isso aqui é cristianismo, tá? Isso não é igreja dos últimos dias. E também não estou me referindo aos mormons. A igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Eu estou falando da mentalidade da igreja contemporânea. Eu estou falando cristianismo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Isso aqui é uma resposta para aqueles que banalizaram a graça de Deus e que acham que hoje que tudo pela graça pode fazer. Não, é pela graça, nós somos salvos pela graça, isso acabou, não tem mais lei. Então, se não tem mais lei, isso aqui é mais severo do que a lei, porque a lei determina que inimigo é dente por dente, é olho por olho, feriu é ferido, matou, morre, derramou sangue, você vai derramar o seu sangue. Só que a graça, Jesus diz assim, é inimigo, não o mate, não ofenda, não o maltrate, ame-o. Então a lei é mais fácil, porque a lei diz, pode revidar, pode pagar com a mesma moeda. A graça não. É teu inimigo, ame-o. Te maldizem, eles estão te maldizendo, bendizem eles. Bendizei os que vos amaldiçoem, os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelo que vos maltrata e vos perseguem. Aí Jesus diz assim, se você amar seus inimigos, se você bendizer os que te maldizem, se você fizer bem os que te odeiam e orar pelos que te maltratam e te perseguem, olha o que ele diz assim, se você fizer isso, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Qual é o antônimo disso? Se você não ama inimigo, se você não bendiz os que maldizem, se você não faz bem aos que te odeiam, se você não ora pelos que maltrata e não te persegue, logo você não é filho do Pai. Não são palavras minhas, Sermão da Montanha, palavras de Jesus. Isto é cristianismo. Então veja o quanto precisamos voltar às origens, o quanto precisamos voltar para Deus, o quanto precisamos voltar para Cristo, o quanto precisamos reproduzir o caráter de Cristo. Isto é santidade.
Aleluia. Ah, Salvador bendito. Ah, Salvador bendito. Agora deixa eu dizer algo para vocês aqui à luz da Bíblia. Eu vou mostrar para vocês agora um detalhezinho em alguns versículos, que vai mostrar para nós que devemos conservar a santidade e a unção, porque se a gente não conservar santidade e unção, nós passaremos vergonha quando Cristo voltar. João fala isto, que muitos serão envergonhados nas suas epístolas. E ele diz que nós devemos nos conservar para que não sejamos envergonhados na sua vinda. E baseado nisto, eu vou lhe mostrar um texto que a gente lê e a gente tem uma visão desse texto, mas na mente de Jesus está outra realidade. Então, o que é conservar a santidade e a unção para não sermos envergonhados quando Cristo voltar? Então, qual é a necessidade disso? Preste atenção que dentro do corpo, dentro da igreja, do templo religioso, existem pessoas que vivem santidade, mas desprezam a unção. Pessoas que vivem santidade e desprezam a unção, elas são chamadas por Jesus de loucos espirituais. Loucos espirituais. Põe na tela Mateus 25, versículo 3. Põe na tela capítulo 25 de Mateus, versículo 3. Capítulo 25, versículo 3. Preste atenção aqui, preste atenção. Vamos voltar ao versículo 1, vamos pegar o contexto para a gente poder entender o que Jesus está falando ali. Versículo, olha só, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Jesus está falando do seu reino, do reino dos céus, está usando um método comparativo. E ele está usando a parábola, que é um método pedagógico muito utilizado por Jesus. Ele diz, então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Veja, todas elas, com suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. Jesus diz que tem 5 loucas. Preste atenção no que Jesus está dizendo acerca de 5. 5 eram loucas. Deixa só o versículo 2, por favor. Ok? A gente olha para essa expressão louca que Jesus utiliza, vem no nosso subconsciente, nós associamos essa loucura que Jesus está se referindo a distúrbio neurológico. Mas Jesus não está se referindo a distúrbio neurológico. Jesus está se referindo a algo mais grave do que um distúrbio neurológico. E por que Jesus chama as 5 de loucas? A resposta está no versículo 3. As loucas, levando consigo suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Por que eram loucas? Porque não levaram azeite consigo. Mentalmente elas eram sãs, mas espiritualmente loucas. Não eram virgens,
Jesus não disse que todas 10 eram virgens? Símbolo de santidade. Eram santas, mas desprezavam a unção. Jesus diz, loucas. Sabe o que é isso? Aquelas pessoas que vivem dentro da igreja, nunca se desviaram da igreja, são virgens espirituais, nunca tiveram manchas na sua vida, lutam para ser fiéis, alimentam a esperança da vinda de Jesus, cantam, oram, pregam, dizimam, fazem ao Senhor, mas infelizmente não carregam azeite consigo. São pessoas que levam a vida toda vazias, secas, sem óleo fresco na sua cabeça. Jesus chama isso de loucura, porque nunca se esforçaram para ter unção divina, desprezaram o azeite na sua vida. Jesus chama de louco, de louco. Agora, para você entender que isto aqui não é problema de distúrbio neurológico, porque Isaías, Deus fala por meio de Isaías, que nem os loucos, aí sim, quem tem problema de distúrbio neurológico, o Deus fala por meio de Isaías, nem os loucos errarão os caminhos, mas esse louco, essa louca, erra. Porque virgem é santa, não levar azeite é desprezar a unção. Quantos estão entre nós que nunca foram para o mundo, mas nunca tiveram, ou valorizaram, ou desprezaram o azeite, o óleo sobre a cabeça? Jesus chama de loucos, loucas. E você sabe que o resultado da parábola, quando à meia-noite vem um clamor, vão tentar se preparar de última hora e vão aos comerciantes de azeite. Os loucos nunca vão à fonte, sempre vai em busca de comerciante. E, pelo incrível que pareça, ainda tem comerciante que vende azeite. Só que quando voltou com o azeite comprado, a porta já tinha se fechado, porque o noivo já tinha vindo e voltado para a festa de casamento. Cuidado para não ficarem para trás. Enquanto estiver negociando azeite com comerciantes, o noivo já veio. Agora tem um detalhe, queridão. Segure aí que o negócio vai apertar um pouco mais. Eu estou falando de uma classe de pessoas que tem santidade, mas não tem a unção. São loucos. Mas ainda dentro dessa geração, à luz da Bíblia, existe outra classe. Existe aqueles que foram ungidos, que receberam a unção, mas não viveram em santidade. Essas pessoas que recebem a unção e não vivem em santidade, são vulneráveis à proposta de Satanás. Quando você tem santidade e você não tem a unção, você é um louco. Mas quando você tem a unção e não tem a santidade, você é vulnerável à proposta de Satanás. Está isso na Bíblia? Está. Põe Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. E disse então Pedro a Ananias:
Ok? Então vamos ali. É o acontecimento de Ananias e Safira. Eles são membros da onde? Eles são membros de que igreja? Ananias e Safira são membros de que igreja? Quantos capítulos tem ali após a descida do Espírito Santo, a inauguração da igreja? 3 capítulos. A igreja foi inaugurada em Atos 2. Eles são membros da igreja do avivamento, da igreja do poder, da igreja da palavra, da igreja da descida do Espírito Santo. Eles compartilham de tudo isso. A igreja da dinâmica, a igreja da glória. 3 capítulos depois, os ungidos. Chega e Pedro diz: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo? Uma pessoa que chega ao ponto de mentir ao Espírito Santo é porque não tem santidade na vida. Então eles têm a unção, mas não têm a santidade, eles tinham a unção, mas não tinham a vida de santidade, vulnerável à proposta de Satanás. Veja só, o coração deles estava cheio de quê? Satanás. E tinham unção. O que significa isso, querido? São pessoas que valorizam a unção, priorizam os dons espirituais, priorizam os fenômenos espirituais, priorizam as visões, priorizam revelações, priorizam sonhos, priorizam as coisas místicas, mas são totalmente negligentes com o altar de santidade ao Senhor. Confundem unção com santidade. Unção não é a mesma coisa que santidade. Haja vista que na Bíblia Deus chama de Ciro um homem, um rei ímpio, de meu ungido. Não confunda unção com santidade. A unção não faz ninguém santo. É a santidade que atrai a unção. Acham porque têm unção, são plenamente santos. Isso é um equívoco. Essas pessoas se tornam presas fáceis de Satanás, porque muitos estão negociando seus valores éticos, morais e espirituais com o diabo, porque não tem compromisso com a santidade. Quem tem santidade tem temor. Santidade é sinônimo de temor, de fidelidade, de caráter, de honestidade, de transparência e de retidão. Se você observar, Ananias e Safira acabaram de sair do Pentecostes. Estavam cheios de unção e poder, mas não viviam em santidade. Seu coração era cheio de Satanás. E dons, poder, unção não garante nossa salvação. O que garante a nossa salvação é uma vida santa diante de Deus. No entanto, Jesus disse: olha, apartai-vos de mim. Quem profetiza, quem fala língua, quem expulsa demônio, quem cura enfermos. Dons não é sinônimo de caráter. Dons não é sinônimo de saúde espiritual. O que é sinônimo de saúde espiritual é santidade. A prova disso é aí, ó. Morreram dentro da igreja. E se você olhar ali, me permita, porque é outro assunto, mas se você olhar ali existem 3 mortes.
Existem 3 mortes em Ananias e Safira. A primeira morte, morte espiritual, quando eles negociaram com Satanás mentindo ao Espírito Santo. A segunda morte, quando tem a justiça divina via Pedro, que eles morrem no templo, morte física. E por último, a morte eterna. E tinha unção, mas não tinha santidade. Só que hoje não está acontecendo a morte física, mas a morte espiritual, não podemos negá-la. Então eu falei de uma classe que tem santidade, mas não tem unção, são loucos. Falei de uma classe que tem unção, mas não tem santidade, são vulneráveis às propostas de Satanás. Mas existe uma classe na Bíblia que não tem nem santidade nem unção. Porque as virgens loucas tinham santidade, mas não tinham unção. Ananias e Safira tinham unção, mas não tinha santidade. Mas tem uma classe na Bíblia que nem santidade nem unção. E sabe quem é essa classe? Se você olhar para a Bíblia, é uma igreja. É uma igreja. É uma igreja. Põe Apocalipse, por favor, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 15 e 16. Volte ao versículo, para a gente entender aí, nós estamos no 15, volte no 12, por favor. Não, vamos já ao 13, vamos ver se começa aí. O 14, volta ao 14. Essa aí, vamos aí. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. É uma igreja, não é? Não é uma igreja? E tem um anjo, não tem? Que é o pastor, não tem? Ok. Isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15. Olha o que o Senhor está falando da igreja. Conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Versículo 16. Assim porque és morno, e não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Jesus está falando numa igreja, não é fria nem quente. Ou seja, quem não tem santidade e unção, dá ânsia de vômito em Jesus. Não se escandalize com o que eu vou falar aqui, não se escandalize. Em muitas igrejas, Jesus está passando mal. Está tendo náuseas. Porque a igreja não tem nem santidade nem unção. Querido, a mornidão tem sido um grande câncer na vida de muitas pessoas. Há muitas pessoas dentro da casa de Deus que perderam o vigor, perderam os seus valores, perderam a visão, perderam as vestimentas espirituais. O problema é que o problema da vida de muitos é o fervor espiritual. O seu problema não é o diabo, o problema dessa igreja não era diabo. O problema desta igreja era fervor espiritual. Era a sua apatia, sua mornidão, sua indiferença, seu comodismo. Agora Jesus disse que a igreja é morna, não é? O que é um morno? É um frio que nunca foi quente. O que é um morno? É um quente que já foi frio.
É um frio que nunca foi quente. É um quente que já foi frio. O nosso fogo espiritual no nosso íntimo deve ser constante. Jesus revela que um crente morno, ao invés de lhe dar prazer, lhe provoca náuseas. Se você comer alguma coisa e ela está fazendo mal na sua digestão, é só você mornar uma água e tomar essa água morna que você põe tudo para fora. E Jesus fala ao crente morno: eu vou te jogar para fora. Eu vou te vomitar da minha boca. Você está me dando náuseas. Aleluia. Aleluia. Ao invés de estarmos produzindo alegria no Cristo, estamos produzindo náuseas. Morno é crente, mas não cristão. Mas não cristão. Põe o próximo versículo, para você entender o que eu estou falando, e aqui vai fechar o que eu comecei em Eclesiastes. E como diz Jesus falando à igreja: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta e não sabes. Aí Jesus diz assim: e não sabes que és um desgraçado. Está escrito desgraçado? O que é desgraçado? É sem a graça. É uma igreja com um pastor que não tem a graça do Cristo. Só porque não tem santidade e unção, são mortos. Aí Jesus diz: é miserável, é pobre, é cego e nu. Ou seja, vocês para mim não valem nada. Aí olha só o que Jesus vai fazer, para entender. Lembra-se, em todo tempo sejam alvas tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Lembra disso? Então vamos para o versículo 18. Palavra de Jesus. Vou dar um conselho para vocês, Jesus. Vou dar um conselho para vocês. Que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas. Em todo tempo sejam alvas. Estás nu, é uma igreja nua. Eu te aconselho que compres comigo roupas brancas, para que te vistas, e não apareça o quê? A tua vergonha, da tua nudez. E que unja teus olhos. Com quê? Com o meu colírio. Olha Eclesiastes: nunca falte o óleo. A igreja não tinha vestes brancas, não tinha roupa e não tinha óleo. E Jesus disse: eu vou te vomitar. Não fiquem aborrecidos comigo. Se vocês não concordam, rasgue isso aí da Bíblia.
Agora, deixa eu encerrar aqui para liberar vocês. Só que tem outra classe de pessoas na Bíblia, que em todo tempo seja alvos, que vivem em santidade, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça, em unção. Há também, tem os que têm santidade e não têm unção, tem os que têm unção e não têm santidade, tem os que não têm nem unção e nem santidade, mas tem aqueles que têm santidade e têm unção, e quem tem santidade e unção entrarão nas mansões celestiais pelas portas. Volte a Mateus 25. Vamos ver a classe que tem santidade e unção. Põe o versículo 3 em diante. As loucas não levaram consigo azeite, versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. Eram virgens e tinham azeite de reservatório. Além de azeite nas lâmpadas, azeite no reservatório. Unção e santidade, santidade e unção. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Todas elas ouviram. Aí vem o esposo, saiu no encontro. Versículo 7. Todas aquelas virgens, todas as 10 virgens santas, levantaram e prepararam suas lâmpadas. Agora olha o versículo 8. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Dai-nos. Olha agora aqui para você vai entender o 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja que nos falte, e diante a quem vem de comprar. E por que as prudentes não deram azeite para as loucas? Porque vida espiritual é responsabilidade individual. Cada um cuida da sua vida, cada um cuida da sua saúde espiritual, cada um é responsável de si mesmo, e não dá para se preparar de última hora. Cada um é responsável. Pare de você ficar culpando que você não está bem por causa de fulano, que você não é melhor por causa de fulano, que você não cresce por causa de fulano, que você não alcança por causa de fulano, que você não é mais espiritual por causa de fulano. Não, a responsabilidade é sua. É você que cuida, é o alimento, é você que escolhe, você que é responsável pela sua vida espiritual. Mas as virgens que têm reservatório, azeite no reservatório. Olha o próximo versículo. As loucas foram comprar, e chegando o esposo estavam preparadas. E chegando o esposo estavam preparadas. Porque eram virgens, tinha azeite na vasilha e ainda tinha azeite no reservatório. Santidade e unção. Preparada, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Só entrou 5, de 10 só entrou 5, e as 5 entraram por quê? Virgens, azeite e azeite no reservatório, santidade e unção. E as que ficaram para trás, olha o versículo 11. Aqui me dói. E depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor. Eram crentes, chamavam ele de Senhor. Abre-nos a porta. Olha o próximo versículo. E ele respondendo, ele não pega nem na maçaneta da porta, mas lá na festa ele diz assim: em verdade vos digo, eu não vos conheço, eu não sei quem é vocês. Agora, se eram 10, e ele começa falando de 10, por que no final ele disse: eu não conheço 5? 5 eu conheço, mas 5 eu não conheço.
Ele só conhecia as 5, porque viveram em santidade e unção, até ele voltar. Agora, para você não entender que eu vim aqui falar sobre costumes, eu encerro dizendo: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, santidade, nunca falte óleo sobre a tua cabeça, unção, ok? Se você não aprender a andar em vestes brancas aqui, você não terá habilidade para andar no céu. Porque as vestes brancas, eu prometi até falar de algumas coisas que levaríamos para o céu, eu só vou lhe mostrar um versículo. As vestes brancas que você usa aqui, te habilitará para você continuar vivendo dentro do céu. Vamos encerrar com Apocalipse 3:5. Olhe para esse versículo e aqui eu encerro. Ao que vencer, ao que vencer, será vestido de quê? De quê? Então, se você não gosta de usar vestes brancas aqui, eu te aconselho uma coisa: vá para vários lugares, mas não vá para o céu, não. Não vá para o céu se você não gosta de usar vestes brancas aqui. Não vá para o céu, porque os habitantes do céu vão ter que passar toda a eternidade vestido de vestes brancas. Vestido de vestes brancas. A sua santidade aqui dará continuidade lá. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! E ele tem uma promessa: será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Você sabe o que é isso? Confessar. Jesus está falando: eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Só para você entender isso aqui, só para você entender o que Jesus está falando aqui, só vou dizer isso aqui, 2 coisinhas, bem rápido. Jesus vai chegar para o Pai e vai dizer assim: Pai, sabe quem são esses aqui? Sabe quem são aqui? São aqueles que tu me deste. Acabaram de chegar do mundo. Muitos foram mortos, queimados, cerrados, tragados pelas feras, apedrejados, mas não negaram o meu nome. Permaneceram até o fim. Ele está dando um testemunho de você diante do Pai. Aí ele vai para os anjos. Aí diz assim: anjos, olha aqui, está vendo esses aqui? Vocês, na primeira tentação que vocês sofreram, 1/3 parte de vocês traíram o meu Pai, me traíram e se rebelaram contra nós. Esses aqui foram tentados em tudo, pagaram com a própria vida, mas não traíram o meu Pai, não me traíram, e vão passar a eternidade comigo aqui. É a minha noiva, é o meu povo. E você vai olhar para o Senhor, vai olhar para Ele, e você vai cantar um louvor, e o louvor que você vai cantar vai ser este: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
exércitos. Então, por favor, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Acredite, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Se coloque de pé. Você pode levantar suas duas mãos aos céus. Chamandoriga alba chaimandi alba robadiga almandoriga borraba chamandiga alba rabadega alba timidiga borramandobe abachamandira boca mandarabagai. E você pode profetizar o que nós temos profetizado. Você que conseguiu tomar o café da manhã, você pode estufar o peito, abrir os seus lábios e dizer bem forte: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Como um barulho de muitas águas, digam: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Irmãos, poderiam sentar por um instante. Nós vamos agora estar ouvindo a apresentação, das crianças, das professoras de crianças, né? Vamos lá, cadê o pessoal?
bem rápido que o povo aqui está com fome. Já tem gente com a costela queimada lá. Costela do bovina, né? Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Enquanto as professoras se aproximam, eu vou pedir para eles soltar um vídeo rapidinho. Eu gostaria que a igreja prestasse atenção nesse vídeo. É tempo de acordar. A igreja encontra hoje o seu maior desafio na história. Uma geração inteira na corda bamba. Será que a igreja vai ganhá-los ou perdê-los? Será que a igreja se levantará e lutará por eles? O número de pessoas nascidas nesta semana, 2.684.934. Número de pessoas nascidas neste ano, 140 milhões. O mesmo que a população da Rússia, mais do que a população do Japão. Enquanto você assiste este vídeo, 1.300 pessoas nascerão em todo o mundo. Em junho de 2011 eram 6.980.125.347. Nos próximos 10 anos, some mais 1 bilhão de pessoas. Hoje, 1/3 da população mundial tem menos de 15 anos, ou seja, 2,3 bilhões de crianças. Se o número de cristãos praticantes é de apenas 17%, então são 395 milhões de crianças cristãs. São 395 milhões de oportunidades para mudarem sua igreja, cidade, nação, mundo e o futuro. Você sabia que o mundo ao nosso redor está mudando? Geração conectada. $640 milhões de usuários ativos, 50 bilhões de fotos postadas, mais de 2 bilhões de usuários de internet, mais de 5 bilhões de linhas ativas de celulares. Os smartphones de hoje têm a mesma tecnologia da nave Apollo que foi à Lua em 1969. O segundo maior país usuário do Facebook no mundo é a Indonésia. O mundo está mudando. Pesquise por Jesus no Google e terá 416 milhões de resultados. Pesquise por porn, de pornografia, e terá 951 milhões de resultados. A maioria das crianças que veem pornografia fazem isso em aparelhos comprados pelos próprios pais. Pesquisa do Instituto Barna mostra que crianças estão se afastando muito rápido da cosmovisão bíblica. Popstar mais popular no YouTube, Lady Gaga. Prêmio Grammy de melhor artista, Eminem, com suas palavras chocantes e más. Jogo mais popular no mundo, maldição e escuridão do Warcraft. Crianças americanas gastam 7 horas e 38 minutos na TV e mídia digital todos os dias. Crianças veem mais de 200 milhões de vídeos no YouTube diariamente e compartilham com seus amigos por centenas de sites e redes sociais. Nossas crianças estão sendo discipuladas pelo mundo. A igreja perderá esta geração. Onde estão as poderosas igrejas de Filipos, Tessalônica, Éfeso? Não há nenhuma. Por que as igrejas na Holanda, Espanha e Austrália estão sendo vendidas como bares, restaurantes, hotéis e mesquitas? Eles perderam uma geração. Porque depois da geração de Josué, Israel sofreu na era dos juízes? Porque depois de Davi veio Absalão? Eles perderam uma geração. 不要让我们迷失，อย่าปล่อยให้หนูหลุดมือไปนะคะ You're losing us. Não nos perca. As crianças estão dizendo: eu quero ouvir falar de Jesus. Você vai me dar essa chance? Eu também quero conhecer o seu Jesus. Não nos perca. Somos a esperança da igreja. E se eu morrer hoje, onde eu vou passar a eternidade? Quem vai me falar de Jesus? O número de crianças em nossas igrejas? 27%.
Em média, apenas 3% do orçamento das igrejas são designados às crianças, mesmo sendo elas nosso futuro. 80% de todas as pessoas que vêm a Cristo o fazem antes dos 18 anos. A janela 414 é a faixa etária em que as pessoas geralmente encontram Cristo. A igreja tem influência, oportunidade, mandado, mão de obra e responsabilidade de levantar uma geração de transformadores de mundo. É hora de crianças e jovens tornarem-se o foco prioritário da igreja mundial. Foco de uma década, 2010-2020. Se você tivesse que se levantar para ganhar esta geração, que diferença você faria em 10 anos? Na sua igreja, comunidade, na sua nação? Una-se ao movimento para se levantar e lutar, para ganhar, para discipular uma geração. O tempo para a igreja chegou. Movimento Janela 414. Eles estão esperando. Crianças estão esperando. E eu sempre digo, a nossa igreja não vai perder essa geração. Nós vamos discipular nossas crianças, para que amanhã elas estejam aqui em cima, sendo pastor, sendo missionário, e continuar a nossa igreja avante. Quando uma mãe está grávida, ela tem todo cuidado com o seu bebê. Ela alimenta, ela toca na barriga. Ela quer sentir a criança se mexer. Que a mãe sabe, ela está aqui, o seu bebê está protegido. Mas de repente, o inimigo da nossa alma, ele não quer que eu e você sejamos felizes. Sabe o que ele quer? Ele quer destruir a nossa identidade. Ele não quer que nós conhecemos a Cristo e não quer deixar que uma criança conheça a Cristo. E sabe o que acontece? Quando a mulher está em trabalho de parto, o inimigo, a vontade dele é pegar aquela criança que está ali. Quando a criança nasce, a vontade dele é pegar para ele. Mas Cristo morreu por nós. E quando ele contra o inferno, Jesus abre o braço e segura nós pelos braços. Sabe por quê? Deus deu o seu único filho para morrer lá na cruz por nós. E o ser humano, ele tem um vazio dentro da alma. Ele nasce querendo alguma coisa na vida. Ele cresce e pensa em construir a sua casa. Quando ele compra a sua casa, ele acha que ele está satisfeito. Agora eu consegui a minha casa. Não, mas a minha casa está pequena. Eu preciso aumentar a minha casa. E ele aumenta a sua casa, faz o que for preciso para ficar um lugar aconchegante. E parece que preencheu o vazio do seu coração. Mas ele abre e está vazio. Não consegue preencher. Ele começa a pensar, vou fazer algo diferente. Eu vou agora viajar pelo mundo. Vou para Nova York, Alemanha, França. Vou conhecer vários lugares do mundo. Isso vai preencher o vazio do meu coração. E ele vai de um lado para o outro, tentando preencher o vazio do seu coração. Só que ele percebe que nada disso preenche o seu coração. E aquele avião que pensava começa a se rasgar a sua alma. A tristeza está dentro do seu coração, porque a fama, o dinheiro, nada preenche o vazio do coração do homem. Quando ele pensa que ele está indo para baixo, agora ele diz, o que fazer? Não tem mais nenhuma saída. A única saída que me resta agora é tirar a minha própria vida. E quando ele está nesse momento de tirar a sua própria vida, vem alguém, olha para ele e diz assim, ei, não faça isso. Tem uma esperança para você. Um dia, alguém derramou a sua vida lá no Calvário para morrer por você.
E esse homem se chama Jesus de Nazaré. E eu quero te dizer que ainda há solução para a sua vida. Essa é a mensagem que nós queremos transmitir para nossas crianças. Que somente Jesus preenche o vazio do nosso coração. Que somente Jesus preenche o vazio da nossa alma. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé, meus queridos. Queremos agradecer a irmã Shirley, que esteve aí com o Ministério Infantil. Que Deus abençoe. As nossas coordenadoras aqui do campo de Chapecó, as nossas professoras. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Agradecemos o pastor Cláudio Gama, que também esteve conosco. É claro que ele continua à noite no culto. Vai ser um culto onde será pregada a palavra de Deus. E o pastor estará aqui ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. E nós louvamos a Deus por você que ficou até este momento. E nós vamos orar agora. Pegue na mão do teu irmão. Vamos fazer uma grande corrente de oração. Encerrando a nossa escola bíblica de obreiro. Mas à noite tem o culto aí, né? Que é o culto de encerramento. Não vai ser aula, vai ser pregação, vai ser culto, louvor e adoração. E nós cremos que Deus vai se manifestar no nosso meio. Continuará. Guardamos esta palavra, praticamos, vivemos em santidade e unção, porque isso nos levará a entrar na cidade santa pelas portas. Você é agradecido a Deus? Amém, meu querido? Agradecido a Deus por essas aulas que estivemos. Glória a Deus por isso, né? O ano que vem tem mais. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos, a Deus, porque desde sexta-feira, Pai, Tu nos reuniu neste lugar. Tu nos trouxe a esta casa de oração, onde fomos instruídos, orientados, ensinados, corrigidos, exortados, Senhor, a viver uma vida em santidade, mas também viver uma vida na unção do Teu Espírito. Fomos exortados, Pai, que em todo tempo as nossas vestes sejam alva e que nunca venha faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Pai, vai nos despertando a cada dia. Pai, vai aperfeiçoando a obra Tua em nossas vidas cada dia, Senhor. Que nós possamos, Senhor, viver uma vida santa, segundo os padrões da Tua palavra, mas também viver uma vida cheia do Teu Espírito Santo. O alabacandaramandaraste candarabacheia. Oh, aleluia. Só para assim nós poder influenciar o mundo, influenciar a nossa geração e poder adentrar na cidade santa naquele dia. Pai querido, desperta aqueles que dormem, levante aqueles que caíram. Deus, venha sobre a Tua igreja aqui na cidade de Chapecó e que nós possamos, Pai, viver um outro tempo, o alabacandarabashaia, um momento de santidade ao Senhor, de consagração ao Senhor, andarmos na unção do Teu Espírito Santo, entendendo que seremos acusados, entendendo que seremos rejeitados, entendendo que seremos apedrejados, mas nós, Pai, fizemos a opção de andar em santidade e unção, porque queremos fazer a diferença e entrar naquele dia no céu, aleluia, pelas portas. Deus, nós te louvamos pela vida do pastor Cláudio, pela vida da irmã Shirley, pela vida do pastor Valmir, pela vida do pastor Lorenilson e de todos os obreiros, homens, mulheres, jovens que participaram conosco desta EBO. Agora despede-nos, a Deus, na Tua paz e na comunhão do Teu Espírito. Leve cada um de nós aos nossos lares. É a nossa oração que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Quantos podem dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês. É o desejo do meu coração. Que Deus te abençoe e tenha um bom domingo debaixo da graça de Deus. E às 19 horas nós estaremos aqui adorando a Deus. Todos são bem-vindos para estar aqui conosco às 19 horas, hoje à noite, um grande e abençoado culto de louvor a Deus. Que Deus te abençoe.